e bem-vindos à quarta aula do minicurso de C do grupo PET Elétrica da UFPA. Hoje abordaremos laços de repetição e matrizes. A estrutura de repetição com um contador tem seu funcionamento controlado por uma variável que conta o número de vezes que o comando é executado. Em C, essa estrutura é implementada pelo comando for, cuja forma básica é a seguinte: for, entre parênteses, uma parte para inicialização, separada com ponto e vírgula, condição e alteração. A inicialização é uma expressão que atribui um valor inicial a um contador. Essa condição verifica se a contagem chegou ao fim e a alteração modifica o valor do contador. Enquanto a contagem não termina, o comando associado ao for vai ser repetidamente executado. Ou seja, nessa configuração aqui, nós temos um for. Aqui no início da main, declaramos um C, que vai servir como nosso contador. E dentro da for, na inicialização, atribuímos o valor 0 ao contador. E a condição para que o for continue sendo executado é que C seja diferente de 10. Lembrando, o operador de exclamação serve para mostrar que não pode ser verdadeiro. E no caso aqui, com sinal de igual, então não pode ser 10. Enquanto o valor, essa expressão aqui for verdadeira, ou seja, C tem um valor diferente de 10, então este comando de alteração vai continuar sendo repetido e o comando dentro do for também será repetido. No caso, o print C, então a gente vai, é como se eu estivesse contando realmente de 0 até 9, porque quando eu chegar no 10, ele vai parar de repetir o print e vai passar para a próxima linha. No caso, o C com duplo mais, se vocês se lembram da aula anterior, dos operadores, quando eu coloco um duplo mais, eu estou simplesmente adicionando mais uma unidade a C. Em vez de mais, eu poderia colocar também mais igual, no caso, mais igual a 1, no caso, para ficar somando continuamente uma unidade. Ou eu poderia simplesmente colocar C igual a 1 mais C. Isso também serviria para alterar o valor de C, incrementando uma unidade a esse valor. Para esclarecer o funcionamento, vamos para um exemplo. Aqui, vocês podem reparar na estrutura, bem parecida com o que estava no slide. Declarei um int C, e dentro desse int C eu coloquei uma condição um pouquinho diferente. Enquanto C for menor ou igual a 9, ele vai continuar repetindo. Ou seja, também serve se eu colocar C diferente de 10, teria o mesmo resultado. E também adicionando uma unidade C toda vez que o comando vai ser repetido. Aqui eu coloquei para ele printar o valor de C do contador, usando porcentagem D, que eu estou me referindo a uma variável decimal inteira. E o system pause, return 0, que são de boa conduta. O return 0, o system pause é mais para caso eu quisesse executar o programa por fora, sem usar o dev C++. Então, se eu for compilar e executar, compilar, tudo certo, executar. Como eu bem queria, o programa contou de 1 até 9 sequencialmente, passando basicamente por todos os valores no contador 1. Se eu quisesse que contasse até 10, eu posso colocar aqui como C sendo menor ou igual a 10. Menor ou igual a 10. Então, se eu compilar e executar, agora meu contador vai de 1 até 10. Esse é um exemplo da função for. Agora, voltando ao slide. Como vocês podem reparar, além da função for, temos a função while. Ela é uma estrutura de repetição com pré-condição. É mais genérica que a com contador e em C ela tem esta forma. While, condição,
condição e comando. Sendo que o comando vai estar entre chaves, pode estar na mesma linha ou em uma linha diferente também, desta forma. Assim, tudo que tiver entre essas chaves vai ser executado. Assim, a função while funciona controlado por uma única expressão, sua condição, cujo valor tem que ser verdadeiro para que o comando seja repetido. A repetição com pré-condição para somente quando a condição se torna falsa. Ou seja, dentro desse while aqui, tem uma condição. Uma coisa interessante é que a gente pode, em caso, criar um contador dentro da própria condição. Isso serve para o for também. Eu posso criar o próprio contador aqui dentro e ele vai servir da mesma forma. Opa, já estava errado aqui, que deveria ser ponto. E nesse caso não precisaria declarar antes. Essa é outra forma de utilizar também. Se eu não quiser criar um contador logo no início da minha main e quiser criar um contador só para o for, eu posso fazer assim. Ou só para o while. Então, a função funcionaria assim. Eu coloco a minha condição aqui, ou seja, C com valor diferente de 10. E nesse caso, é importante colocar alguma coisa que altere o valor do contador, porque ao contrário da função for, ela não vai alterar o valor por si própria. A gente tem que colocar dentro dos comandos alguma coisa que altere o C, senão ele vai ficar rodando infinitamente, enquanto C não tiver o valor 10. Nesse caso aqui, coloquei C igual a C++. No caso, para incrementar o valor de C em 1. No caso, teria que ser C igual a C mais 1. E print C para novamente ver o valor que está dentro de C e teria um resultado basicamente parecido com o que tivemos para a função for. Então vamos para um exemplo aqui. Vocês podem ver que é um exemplo um pouquinho mais rebuscado. Eu pedi para que o usuário digite um número. Estou recolhendo esse número com o scanf. E com o printf eu digo quais os dígitos que tem nesse número. Então vamos dar uma olhada aqui. Se eu digitar, por exemplo, 589, então ele vai digitar e vai mostrar quais dígitos separadamente. 9, 8, 6 e 5. Para isso, utilizei a função while, sendo que a condição vai ser que n seja diferente de zero. Essa condição já está sendo atendida logo no início do código, já que eu estou colocando um valor diferente de zero como usuário para n. E aqui dentro eu estou pegando o resto da divisão de n por 10 e dividindo. No caso, como vocês podem ver, eu estou usando um sobre igual a 10, porque eu, no caso, estou dividindo o número n por 10 e atribuindo esse valor a n de novo. E por último, só printando o valor de d. Assim eu consigo separar os dígitos durante a repetição. E o programa vai repetindo isso enquanto n for diferente de zero. No caso, como eu estou dividindo por 10, se eu coloco o número 2560, se eu dividir por 10, então eu vou para 256. Se eu dividir por 10 de novo, vou para 25. Não vou para um número com casa decimal, porque eu estou trabalhando tudo com inteiro. Tanto o 10 aqui é inteiro, como o n é inteiro. Eu declarei ele como inteiro logo no início. Então, se eu dividir por 10, vai para 2. Se eu dividir por 10 de novo, vai para 0, porque iria para 0.2. Só que como eu estou usando números inteiros, ele arredonda para 0. Assim eu consigo separar cada um dos dígitos e printar eles individualmente. Se eu quisesse, eu poderia colocar eles numa ordem vertical, colocando contra barra N aqui. Então, se eu compilar e executar, ó, então meus números vão ficar organizados agora verticalmente.
E como que eu estou pintando aqui é o D, é porque quando eu divido n por 10 e pego só o resto, por exemplo, se eu tiver um número desse tipo aqui, se eu dividir por 10, eu vou ter 258 e de resto 7. E assim eu vou seguindo, já que eu estou alterando o valor de n para 258 também, já que eu estou dividindo por 10 e tirando a casa decimal. Então vai para 258 e ele vai seguindo assim até que ele chega no zero e o comando para de rodar e ele finaliza o código. Mas, além do while, nós temos o do while. Primeiramente, deixa eu colocar como comentário aqui. Lembrando, sempre bom passar aqui. Se eu quiser colocar como comentário, é só colocar nessa estrutura. Aí eu coloco tudo que veio depois e tudo que está antes do asterisco com barra. E aqui nós temos o do while. A diferença é que o do while ele sempre vai executar o código independente, tipo, a primeira vez, independente se a condição está sendo atendida. Então, independente se n for ou não diferente de zero, ele vai executar o comando uma primeira vez, mas aí ele só vai repetir enquanto n for diferente de zero. Então, por exemplo, se eu tentasse escrever aqui 24, executaria da forma normal, mas se eu digitasse um zero, ele digita o zero aqui. Enquanto que de um outro modo, se eu digitar o número zero, ele não digita nada. Então essa é a diferença. Os dois são bem similares, mas tem essa diferença. O while ele só vai executar o que está aqui dentro enquanto e se n for diferente de zero, no caso a condição aqui for atendida, e o do while ele vai ser executado pelo menos uma vez e só vai repetir se o n for diferente de zero. Essa funcionalidade pode ou não ser interessante, dependendo do que se está querendo com o código. Agora, voltando para o slide, vamos falar de vetores e matrizes. A necessidade de trabalhar com vetores e matrizes surge a partir do problema de que se precisa armazenar uma grande quantidade de valores, como, por exemplo, as notas de uma turma. A formatação segue como a vista aqui, o tipo, sendo que pode ser no caso, o tipo da matriz, para que cada elemento tenha uma definição explícita de qual é seu tipo. No caso, aqueles vistos anteriormente, o int, float, double, char. Além disso, o nome da variável é apenas o nome escolhido pelo programador e tamanho faz referência à quantidade de elementos na matriz. Por exemplo, se eu declarar int notas 3 igual a 0. Isso daqui eu estou declarando variáveis do tipo int, cujo nome vão ser notas, e o tamanho é 3. No caso, vão surgir 3 elementos, em que, mas é importante citar que a matriz ela sempre inicia com índice 0. Ou seja, nesse exemplo, a gente ia criar notas 0, notas 1 e notas 2. Então, apenas com uma declaração aqui eu criei 3 variáveis diferentes em que eu posso alocar um valor inteiro. E nesse caso, eu não preciso colocar um valor logo de cara, mas se eu quiser, eu posso colocar igual entre chave 0 para dar um valor nulo para todas as notas, se eu precisar que elas tenham um valor inicial. Assim, seguindo esse exemplo mostrado aqui no slide, a gente pode fazer aqui no deve ser, lembrando, só para repassar das últimas aulas, a biblioteca stdio e todo o código dentro da int main,
com entre parênteses, entre nada, e entre chaves o código. E aqui eu estou declarando as notas. Nesse caso, eu estou atribuindo o valor para cada um dos elementos. Estou atribuindo o valor 3, a notas 0, 2 a notas 1 e 1 a notas 2. Sempre vão ser atribuídos de forma sequencial, se eu for atribuir diretamente assim. Então, mas, por enquanto, vamos deixar isso para depois. Então, nesse programa simples, apenas printei as telas de forma vertical, usando o Ctrl+N. Então, se eu compilar aqui e executar, vou ver as notas aqui, 3, 2 e 1, porque eu printei primeiro as notas 0, notas 1 e notas 2. Ok? Mas se eu quiser, eu posso mudar o valor específico de uma das notas. No caso, se eu mudar o valor das notas 2 para 20, eu posso compilar aqui. Vocês podem ver que o notas 2 foi alterado para 20. Lembrando que o índice começa no 0, então por isso que eu não coloquei notas 3. Então vai ser do 0 até o 2, então notas 2 vai ser o último elemento. Por isso que o último elemento que foi mudado aqui. Agora, vamos seguir para alguns outros exemplos. Este exemplo aqui é mais fácil se eu compilar para vocês aqui. Como vocês podem ver, logo no início, aqui deu tudo 0, porque logo no início do código eu declarei um vetor aqui, eu associei todos os valores com 0, declarei uma outra variável inteira aqui e foi para ser o contador dessa função for. Aqui eu já estou juntando os dois conceitos, de matrizes com repetição. Como vocês podem ver, o contador vai do 0 e vai repetir enquanto for menor que 3. Ou seja, quando o valor for igual a 3, ele vai parar de repetir. E vai incrementando mais um. Então, basicamente, ele vai ler isso daqui e vai passar pelos valores 0, 1 e 2 do i, passando assim pelos vetores. Vetor 0, vetor 1 e vetor 2. Assim eu consigo printar todos os valores que estão dentro dessa variável apenas com uma repetição for. Para 3, não é tão interessante. Mas se eu quiser, eu posso printar para 10 valores. 10 valores. E vamos colocar um valor aqui no meio. Vetor 5. Vetor 5 igual a 10. Ponto e vírgula, sempre lembrando, ponto e vírgula ao final. Aqui no for não precisa, porque logo em seguida tem as chaves, mas os comandos aqui dentro precisa. E para as declarações dentro do for também. Bom lembrar. Então, se eu compilar aqui. Opa, teve algum erro aqui. Eu acabei cometendo um erro aqui. Mas é simples, é porque o meu vetor, ele só tem 3 elementos, né? E eu coloquei para o vetor 5 ser alterado e ele vai contando até o 10. Então ele está mostrando vetores que nem existem. Então, se eu colocar aqui 10, como eu estou igualando a 0 entre chaves, então estou associando todos os valores a 0, sendo que o vetor 5 aqui eu estou alterando para 10. Então, se tudo estiver certo, pronto. Os primeiros valores aqui foram 0. O sexto valor foi 10, mesmo que seja vetor 5, lembrando, começa do índice 0. E o resto está tudo 0. Muito bem. Então, acredito que podemos seguir para o próximo exemplo. Aqui nós temos uma função um pouquinho mais complexa, que é basicamente para pegar as notas dos alunos e fazer a média entre elas. Vou primeiro executar para vocês. Ó, a primeira nota, vamos dizer que foi 9, a segunda foi 2 e a terceira foi 7. Então a média vai ser 6. E como é que foi realizado isso? Primeiro, declarei um float para 3 notas, mais um float aqui para declarar uma soma. Lembrando que se eu quisesse, poderia declarar tudo no mesmo float aqui. Soma igual a 0,
sempre separando com vírgulas. Média não tem nenhum valor, então poderia declarar assim também e daria o mesmo resultado. E logo embaixo declarei um índice, que é o meu contador. Lembrando que eu poderia declarar ele aqui dentro também. Já que eu não vou usar ele para mais nada aqui fora, só vou precisar aqui dentro do for, eu posso declarar aqui dentro e assim até diminuir um pouco as linhas do meu código. Opa! Pois é, esse problema aqui aconteceu devido ao compilador e a versão dele. Em alguns compiladores a gente pode declarar dentro do for, mas nesse caso aqui não podemos. Então vamos deixar como está. Certo? Bem, continuando, dentro do for aqui tem associei o valor de C a 0. Enquanto C for menor que 3, ele vai incrementar 1. E aqui, pedir para digitar as notas da avaliação, sendo que o porcentagem D a gente pode dizer primeira avaliação, segunda avaliação. Basta associar, no caso, chamar o valor de C e incrementar mais 1. Como ele vai começar do 0, eu quero que seja a primeira, segunda, terceira, basta incrementar mais 1. Lembrando que esse porcentagem D aqui, eu não estou chamando exatamente a variável, eu estou chamando o valor que vai estar aqui entre vírgulas. Então, o valor aqui vai ser o valor de C mais 1. Então, é esse valor que ele vai apresentar aqui na hora de executar o printf. Com o scanf, eu estou pedindo um valor para o usuário, no caso um valor em float, já que pode ser uma nota quebrada, né? E lembrando, colocando o e-comercial na frente da variável para dizer que eu estou querendo o endereço dela. Enviar esse valor para o endereço da variável. E dentro daqui do parêntese, coloquei o C, porque como é um vetor, eu posso chamar especificamente o vetor 0, 1 e 2, já que C ele vai passar por esses valores, 0, 1 e 2. E por último, eu coloquei uma soma aqui para ir incrementando o valor de cada nota em cima de cada nota. No caso, a soma aqui, se vocês repararem, o float começa no 0. Então vai começar com um 0 e vai somando o valor da nota e vai até que a soma das três fique guardada no valor soma. E por fim, vai executar a divisão da soma por 3 para encontrar a média. Logo depois, a gente imprinta, né? No caso, usa o printf para mostrar qual é a média para o usuário. E o return 0, que é padrão. Assim, se eu executar novamente, só para vocês verem. Ó, a primeira variação, vamos dizer que foi 5, 6 e 8. Então a média vai ser 6,3333. Se eu quiser, eu não preciso de tantas casas decimais. Então, eu posso vir bem aqui, no lado do porcentagem F, e colocar as casas decimais que eu quero. No caso, eu preciso de ponto 2 já está ótimo. Então, se eu colocar aqui para executar, vou tentar novamente aqui, e 8. Agora só tenho duas caixas decimais depois da vírgula. Isso é interessante para controlar, né, a quantidade de casas que vocês querem depois da vírgula. E se vocês repararem, ele mesmo já arredonda. No caso, se eu quisesse também, eu poderia separar umas quantidades antes da vírgula. Isso pode ser interessante em questão de organização, mas no geral a gente só usa ponto 2 para definir as casas que a gente está precisando. E, apenas para relembrar, nesse caso aqui nós temos uma outra biblioteca, o locale, e o comando setlocale, lc/al, português, para que não tenha problema com os acentos que tem durante o código. E agora, seguindo com o conceito de matriz, nós podemos também fazer matrizes, além das unidimensionais, para fazer bidimensionais, no caso, matriz de 2x2. E aqui vocês podem reparar
que numa linha só eu posso atribuir um valor para cada um dos elementos que eu criei aqui nessa matriz. Ele vai seguir em ordem, 0, no caso a 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, se eu printar aqui na ordem, é basicamente, se vocês já viram em eletrônica digital, como se eu estivesse contando em binário nesse caso. Essa é uma coincidência interessante, mas é basicamente assim que vai seguindo, né? Ele primeiro vai passando pelos valores do primeiro da primeira colchete, né? Primeiro colchete em 0 e o segundo colchete vai variando. No caso, esse primeiro vai variando o primeiro colchete mais à direita e vai contando, como se ele estivesse seguindo realmente um padrão. No caso, nesse caso aqui é de dois números, porque essa matriz é 2 por 2, mas só que poderia ser de até 3 números, 4 números, assim por diante. Sendo começando no índice 0. Então, se eu executar o programa, os números foram digitados aqui. 1, 2, 3 e 4. Se eu quiser deixar um pouquinho mais organizado, eu posso colocar um espaço aqui, um contrabarra N aqui, e um espaço aqui. Então, se eu digitar novamente, para compilar, então eu tenho organizado mais como se fosse uma matriz mesmo. 1, 2, 3, 4. Pois bem, isso é só para mostrar que podemos fazer matrizes das mais variáveis dimensões. Eu posso continuar aqui se eu quiser fazer uma matriz 2 por 2 por 2 ou 2 por 2 por 3, ou alterar os valores aqui também. E assim por diante. E agora vamos para o próximo exemplo. Primeiro salvar aqui. E no próximo exemplo. Aqui já é uma matriz 3 por 3 e eu associei para cada um dos elementos um valor. Se vocês contarem 3 por 3, então vão ter 9 elementos, então coloquei aqui do 1 até o 9 e declarei os outras variáveis mn. Eu poderia declarar aqui no início se quisesse também. Mas, por questão de organização, que decidi por declarar logo depois. Assim, eu posso usar esses valores mn como dois contadores. Esse primeiro contador M para ele variar entre as linhas, tipo, como se eu tivesse uma matriz 2D mesmo, no caso, fazendo ele percorrer as linhas. E o for aqui para fazer ele percorrer as colunas. Então, com o for aqui, ele vai começar o M no 0 e vai printar um contrabarra N para dar um espaço. E logo em seguida, ele vai logo para a segunda repetição, o n igual a 0 também, então ele vai começar na matriz 0, 0. Porque eu estou printando aqui o valor da matriz mn, como mn vai começar no 0, então 0, 0. Primeiro, o valor de n vai subir de 0 até 2, quando chegar em 3 ele vai parar de repetir. E logo em seguida, ele sai desse for e ele retorna aqui para começar desse for aqui e incrementar um valor em m. Então, se é mn, ele vai primeiro começar com m0 e vai percorrer o n do 0, 1, 2. E quando chegar no 2, ele volta aqui para o m, incrementar 1 e volta a repetir, só que com m igual a 1 e o n vai começar do 0 de novo, porque vai repetir o for, e vai começar do m igual a 1 e n 0, 1 e 2. Como resultado, eu tenho uma matriz que vai colocar em ordem todos os valores que estão dentro dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu quiser deixar um pouquinho mais organizado, eu posso deixar um espaço aqui dentro do printf. Então, quando eu for executar, tá mais com uma cara de uma matriz. E agora, vamos para o último exemplo. Só lembrando, return 0, só questão de padrão, que é de boa conduta quando você está programando em C. Indo para o próximo exemplo. Este exemplo aqui, eu vou pedir para o usuário digitar uma matriz para mim. Vou pedir para ele digitar em cada posição da matriz.
E por fim, eu vou dar o determinante dessa matriz que o usuário criou. Então, se eu vier aqui, lá, tá, a posição 00 vai ser o 5, 6, 2 e 3. Então, o determinante vai ser 3. No caso, se vocês puderem perceber, é como se tivesse uma matriz 5, 6, 2 e 3. Então, 5 vezes 3, 15. Aí 2 vezes 6, 12. 15 menos 12, 3. Exatamente como a gente queria o determinante que ser 3. Agora, como é que foi feito? Só precisei da biblioteca stdio e na int main eu declarei uma matriz 2x2 e uns contadores mn, além da variável que eu vou usar para o determinante que eu chamei de det. No for aqui eu utilizei o m como contador, indo de 0 até 1, porque é 2x2, só preciso de 0 e 1. E printei um barra n só para deixar um espaço entre os pedidos. E nesse for aqui eu pedi pro programa digitar, no caso, pedir para o usuário digitar qual valor que ele quer numa posição. No caso, uma posição correspondente a M, uma posição correspondente a N. Se eu quiser deixar um pouquinho mais, como se eu estivesse falando com uma matriz mesmo, já que geralmente o usuário não vai saber que o índice começa no 0, geralmente a gente assume que começa no 1, então eu posso começar aqui. MN, aí em vez de colocar. Então vai ser na posição 1, 1, 2. Então se eu vou executar. Ó, posição 1, posição 1, 2, posição 2, 1, posição 1, 2, 2. Eu achei a determinante. E aqui, só para pedir para o usuário o valor para ser alocado em uma matriz, no caso, os indicadores vão estar correspondentes com MN. Assim, eu posso calcular o determinante fazendo os valores da matriz, multiplicando o 00 na posição 00 e 1, menos a posição 0, 1 e 1, 0. E eu acho determinante. Sendo que, para mostrar para o usuário o determinante, uso porcentagem D, porque eu estou pegando um número inteiro decimal. Um detalhe que eu esqueci de mencionar enquanto estávamos passando, vocês podem ter reparado que estava porcentagem I aqui. É porque porcentagem D, porcentagem O, porcentagem H servem para, no caso, especificar decimal, hexadecimal e octal. Então, com porcentagem I, eu estou me referindo a um número inteiro qualquer, ou seja, que está sendo declarado por int. É só essa a diferença. Então, se for um número inteiro, pode usar tanto porcentagem D como porcentagem I também para ele. Assim, espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima. Terminamos por aqui.